Nesse vídeo, iremos entender a relação do diagrama de sequências e o código que nós produzimos durante a fase de codificação. Bom, lembra para qual é o propósito do diagrama de sequência? Bom, é mostrar como os objetos interagem entre si para a realização de uma determinada atividade. Por exemplo, uma determinada funcionalidade do nosso sistema. Então, vamos pegar o exemplo da aplicação de cadastro de carros e tipos de serviços que nós apresentamos na modelagem em vídeos anteriores e, a sua execução, e vamos ver como que está relacionado o diagrama de sequência com o código. Na nossa modelagem, nós fizemos da seguinte maneira. Um determinado cliente, ele vai querer cadastrar os seus carros. Bom, então ele vai solicitar ao sistema mostrar o formulário. O sistema então vai exibir o formulário para ele, ele vai preencher o formulário e o sistema vai precisar realizar algumas ações em relação ao verificar se todos os dados foram preenchidos, né? Instanciar um novo objeto do tipo carro, pedir para o carro salvar na base de dados, né? E, se tudo correr bem, retornar a mensagem para o nosso usuário: carro cadastrado com sucesso. Bom, se der algum erro, né? Por exemplo, os campos obrigatórios não forem preenchidos, né? Ele vai solicitar então que preencha todos os dados obrigatórios. Bom, então vamos ver primeiro verificar a funcionalidade da aplicação, em que nós pedimos para mostrar o formulário é exibido, pedimos para preencher e uma mensagem aqui é retornada. Então vamos verificar do ponto de vista desse ator externo que é o cliente, se o sistema faz conforme especificado naquela interação entre o ator e o sistema. Bom, então ele falou, olha, eu quero cadastrar um novo carro, então eu vou lá, cadastro, carro. Quando ele clicar nessa opção, o sistema quer retornar o formulário de cadastro de um novo carro. Ok? Está indo bem. Né? Em seguida, vai preencher todos os campos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a placa, o modelo, e vamos dizer que eu esqueci de preencher o ano modelo, né? Então, lembra o que tem que acontecer? Se eu clicar no botão cadastrar, que na hora de enviar o formulário com os dados, o sistema tem que me retornar o quê? Preencha todos os campos obrigatórios. Eu vou dar o OK. Bom, então, nós testamos essa parte da emissão do sistema quando está faltando algum dado. Vamos colocar o ano de modelo aqui, né? E vamos então cadastrar. O sistema vai executar uma operação e aqui, carro cadastrado com sucesso. Então perceba que essa interação do mostrar formulário, o usuário preencher o formulário, verificar os dados, né, e retornar se o carro foi cadastrado com sucesso ou a solicitação de preencha todos os dados obrigatórios foi realizada. Bom, mas para isso houve um processamento dentro do nosso sistema, com objetos trocando mensagens, correto? Então, quando o painel recebeu o formulário preenchido, ele precisou verificar os dados antes de instanciar o objeto e pedir para salvar o carro na base de dados. Vamos ver como é que isso ficou no código? Então, aqui nós temos a classe, né, que é a interface com o usuário, que se refere ao painel de cadastro do carro. Né? Quando o usuário clicar no botão, né, a gente sabe que é realizada uma chamada a um action performed. Nesse caso, do botão cadastrar. Bom, o que vai acontecer? Esse action performance ele vai chamar o método cadastrar carro. Vamos ver o que esse método cadastrar carro faz? Então, olha, cadastrar carro, ele vai verificar se os dados foram preenchidos. Então, veja, nós tivemos uma autochamada para a própria classe, né? Que seria uma chamada do método da sua classe. Eu posso usar simplesmente o nome do método ou a palavra reservada this. Ok? Bom, então verificar dados. Então, vai ser realizado uma chamada deste método. E aqui, ó, verificar dados. E vai começar a executar as instruções.
que o meu verificar dado faz? Bom, ele vai pegar todos os campos que são obrigatórios, neste caso são todos os campos que estão no formulário, né? Assim eu preferi, e vai verificar se o conteúdo está vazio. Se algum desses campos estiverem vazio, então eu vou retornar false. Agora, se todos os dados forem preenchidos, ele vai retornar true. Lembra lá na caixa combinada que nós, no segmento, né, caixa de segmento combinado que nós criamos, que tinha verdadeiro e tinha false. São as duas possibilidades aqui, verdadeiro e falso. Então, conforme o retorno dado pelo método verificar dados, ele vai executar esse conjunto de instruções, retornar verdadeiro, ou se retornar falso, ele vai emitir a mensagem para o usuário: preencha todos os campos obrigatórios. Bom, então, se der simplesmente faltando campos, né, que não foram preenchidos, vai receber essa mensagem do usuário e o usuário vai então poder completar o formulário. Agora, se os dados foram preenchidos corretamente, né, então ele vai instanciar um novo carro. Então, lembra, lá tinha a setinha de new, de create do carro. Vai setar os atributos, né? Aqui eu construí pelo construtor vazio, eu poderia estar usando um construtor que recebe os dados básicos de um carro para a sua criação, e depois vai pedir ao objeto CDAO um salvar carro. Então aqui nós temos o código, né, do carro DAO, da qual o objeto CDAO é uma instância dele, né? E o salvar carro, né, vai fazer o quê? Vai abrir uma conexão com o banco, vai criar uma consulta SQL, passar os parâmetros, né, para serem salvos e pedir para salvar esses dados no banco de dados. Encerrou este método sem nenhum erro, retorna para o painel cadastrar carros, né, e exibe a mensagem carro cadastrado com sucesso. Bom, encerrando isso, então, encerra o que o usuário desejava, pois alcançou o que o usuário em si solicitava, que era cadastrar um carro. Perceber a relação do diagrama de sequências e o código? Né? Um diagrama de sequência, né, como ele está envolvendo vários objetos e, consequentemente, várias classes, né, nós teremos certas instruções, certos chamamentos entre objetos, né, chamamentos de métodos de classe em determinados momentos. E a linha de tempo vai nos dizer quando um determinado método vai ser chamado e por quem e quem vai receber a mensagem. Desde o início do processamento, né, do propósito lá desse diagrama de sequência, até alcançar o objetivo do diagrama de sequência. Então, este diagrama ajuda a guiar o programador nas principais decisões de codificação de algoritmos. Bom, usualmente não criamos muitos diagramas de sequência. Criamos apenas para os elementos, né? Alguns elementos básicos, outros nós podemos pegar a ideia, né? Basicamente pegar a ideia desse diagrama, ou então para iterações muito complexas, em que então é necessário mostrar um maior detalhamento dessas sequências de mensagens que são trocadas entre os objetos.